Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o uso do livro didático, né, na sala de aula, que é um material que a gente sempre tem à nossa disposição, mas que muitas vezes a gente não usa, por ele não contemplar, né, as necessidades da turma, não ter atividades que atendam, né, os requisitos que a turma precisa naquele momento. E a gente acaba deixando ele de lado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, né, já deu o nosso horário, né? Vamos começar. Quem for chegando vai participando. Primeiro eu vou falar um pouquinho a respeito de o que são atividades contextualizadas e significativas para a criança. Porque muitas vezes a gente não usa o livro didático porque as atividades elas não estão dentro de um contexto, de uma proposta que tenha significado para a criança. É sempre essa a nossa fala, né? Eu ouço muito isso. E eu pergunto, né, o que é o contexto? O que é uma atividade significativa para a criança? Né? O contexto é aquilo que a criança vivencia e é significado para ela, é significativo para a criança, algo familiar, conhecido dela. Né? Tudo que a criança conhece, tudo que faz parte ali do seu dia a dia, a gente pode tratar como significativo para a criança, porque ela conhece, porque ela vivencia aquilo. Que o significativo é isso, é algo que a criança vivencia, que faz parte da vida dela. E o contexto também está relacionado à vida da criança, né? Está relacionado ao que a criança vivencia, ao que ela gosta, ao que ela conhece. E para trabalhar de forma contextualizada e significativa, a gente pensa que só podemos fazer isso com jogos. Sempre levamos jogos, brincadeiras que promovem momentos que são significativos para a criança. Mas dentro do próprio livro, a gente pode também trabalhar de forma contextualizada. Porque, como eu falei, né, o contexto é o que a criança vivencia, é aquilo que faz sentido para ela, que tem significado para ela. Eu vou mostrar aqui, vou virar a câmera aqui para vocês darem uma olhada nos slides. Aqui falando do livro didático, né? Que muitas pessoas não trabalham o livro didático justamente por acreditar que o livro didático ele não prioriza a consciência fonológica e ele não atende às necessidades da turma. As atividades geralmente são descontextualizadas. Então, essa é uma fala geral, né, de maioria dos professores, e acaba deixando o livro dentro do armário, guardado. Gente, a palavra didático aqui tá faltando um D, ainda bem que dá para a gente arrumar. Prontinho. E esse material, o livro, ele acaba ficando dentro do armário justamente porque as pessoas têm essa fala aqui, ó, que o livro didático ele não prioriza a consciência fonológica, não atende às necessidades da turma e as atividades que tem no livro elas são totalmente descontextualizadas. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse livro, agora eu vou apresentar a capa, que é possível a gente trabalhar dentro do livro didático a consciência fonológica, de acordo com o que a turma precisa. E como eu falei anteriormente, né, o que é o contexto? O contexto é algo que tem significado para a criança. Tudo que é familiar para a criança é significativo e faz parte do seu contexto, da sua vivência. Eu trouxe para vocês desse livro aqui, vou virar a câmera só para mostrar para vocês. Eu trouxe esse livro, né, para mostrar algumas atividades, alguns textos. E eu vou dar esse exemplo desse livro, mas assim, qualquer livro didático, é possível você encontrar atividades e trabalhar da forma que eu vou mostrar para vocês agora. Vou virar novamente a câmera para vocês acompanharem aqui nos slides. O que a gente vai ver? Sugestões, né, para trabalhar com o livro didático, com atividades do livro didático, como, por exemplo, caça-palavras. A gente, às vezes, passa horas pesquisando, montando, né, atividades de caça-palavras. Quando você pede para a criança procurar no texto uma palavra, por exemplo, você está trabalhando um determinado fonema, uma determinada letra, como o M, por exemplo. Vou virar novamente aqui para mim. Você está trabalhando a letra M, né? Você ensina o fonema, né, que é o
Vou até pegar um aqui, né, que eu trouxe, mas eu não tô com o M aqui. Vamos pro L, né? Você apresenta a letra para a criança. Como eu ensinei ontem, né, você não apresenta a letra, você apresenta o fonema. Quem assistiu a live ontem não vai mais apresentar a letra, vai apresentar o fonema. E a partir do fonema você vai trabalhar a letra que representa o fonema, né, que na escrita representa aquele som. Você tem um texto no seu livro, você pode pedir para a criança procurar no texto palavras que iniciam com aquele fonema. Palavras que tenham aquele fonema no meio, ou até no final, quando você está trabalhando as vogais, por exemplo. Você pode pedir para a criança circular 3, 4 palavras que terminam com a vogal A, ou com a vogal I, dependendo da vogal que você está trabalhando no momento. Então, uma atividade interativa e que as crianças gostam, que é a atividade de caça-palavras, e que a gente demanda tempo, que a gente às vezes fica muito tempo no computador preparando, elaborando. A gente pode fazer isso com o próprio livro. Quando você pede para a criança procurar no texto, você está trabalhando caça-palavras. A gente pode trabalhar rima, que é uma das habilidades da consciência fonológica, faz parte da consciência intrassilábica, né? Um nível da consciência fonológica, que é a rima, né? Trabalhar rimas e aliterações. Eu não coloquei a aliteração aqui, mas é possível. Eu vou descer aqui um pouquinho para a gente ver essa cantiga aqui, ó. Isso aqui é uma cantiga popular, que a gente pode levar para a sala de aula e trabalhar com a criança. E essa música aqui eu tirei do livro, eu tirei desse livro didático que eu mostrei para vocês. A gente vai trabalhar rima, que faz parte da consciência fonológica, né? É uma das habilidades da consciência fonológica. Quando eu peço aqui para ele circular as palavras que rimam, como por exemplo aqui o lalá, Pará, Ceará. Além de circular no texto, eu posso escrever essas palavras no quadro, né? Pegar aqui a palavra Ceará, escrever no quadro e fazer uma lista com eles de outras palavras que rimam com Ceará. Posso pegar a palavra aqui jardim, a palavra galinho e fazer com as crianças uma lista de palavras que rimam. Então, dessa forma, eu estou trabalhando com o livro didático e estou contemplando a consciência fonológica, né? Sempre a gente fala, sempre a gente ouve a fala de que o livro não prioriza a consciência fonológica. E a gente acabou de ver que é possível trabalhar uma das habilidades, né? Um dos níveis da consciência fonológica, que é a consciência intrassilábica, com o livro didático. Porque a maioria dos livros, né? Quase todos os livros, pelo menos os que eu conheço, eles sempre trazem poemas, sempre trazem músicas. E é esse o trabalho que a gente utiliza em sala para trabalhar a consciência fonológica. Mas eu vou me prender apenas ao livro? De forma alguma. Eu vou levar para a sala a música, né? Levar um pendrive com a música, tocar, cantar com as crianças. Pedir para que as crianças desenhem, né? Represente o galo por meio de desenho. Ao ouvir a música, a criança pode ouvir a música e ao ouvir a música, representar o desenho pelas características da música, ouvindo as características da música, que aqui fala, né, que ele é branco e amarelo, ele tem a crista vermelhinha, apenas ouvindo a música antes mesmo de mostrar o texto. Eu vou virar a câmera aqui novamente. Antes mesmo de abrir o livro, né, de mostrar o texto, eu posso cantar com as crianças e explorar a música oralmente e pedir para que ela represente um desenho, ela faça na folha, né, um desenho do galo, apenas ouvindo a música, apenas ouvindo as características do galo. Que aí você vai estar trabalhando também a memória auditiva, que faz parte da consciência fonológica. Então, a gente trabalha também, nesse momento, memória auditiva. Criatividade, né, a arte, que vai trabalhar com a criança o desenho. Dê uma folha branca, peça para ele desenhar o galo. Dentro dessa proposta, né, trabalhar a consciência fonológica, trabalhar rima, trabalhar memória auditiva, a gente vai ver outra possibilidade aqui, ó. Trabalhar ditado. Eu posso pegar algumas palavras aqui que eu explorei no texto, e fazer ditado com as crianças. As palavras que a gente trabalhou, que a gente circulou no poema, as palavras que a gente pediu para ele criar conjuntos de rimas, pares de rimas. Então, eu posso utilizar essas mesmas palavras para fazer um ditado a partir do texto. E o ditado não vai ser aquele ditado impositivo, que você chega do nada, com uma lista de palavras e dita para a criança. Ele vai
ter trabalhado, ele vai conhecer as palavras, ele vai ter refletido sobre a escrita daquelas palavras antes mesmo de você apresentar o ditado. A gente pode trabalhar, além do ditado, a gente também vai trabalhar atividades de troca-letras. Como que eu vou trabalhar a atividade de troca-letras com o livro? Que é uma das formas de trabalhar a consciência fonêmica, e a gente sabe que a consciência fonêmica, ela é a chave para a alfabetização, ela é a chave que vai fazer o aluno ler e escrever. Como que eu vou trabalhar troca-letras? Olha aqui a palavra galinho, eu coloquei ela aqui mais embaixo, olha a palavra galinho. Leva o alfabeto móvel, forma a palavra com as crianças na mesa, utilizando o alfabeto móvel, e pede para a criança trocar a letra L, por exemplo, pela letra T. Que palavra que nós formamos? Gatinho. E se eu substituir a letra G pelo R, ficou ratinho. Se agora eu substituir o R pelo P, que palavra que nós formamos? Patinho. Olha quantas possibilidades a gente está trabalhando com a criança de forma interativa, de forma significativa, a partir de um texto que está presente no livro didático. A gente pode trabalhar com o alfabeto móvel. Além de construir, né, a palavra patinho, fazer essa atividade de troca-letras, a gente pode trabalhar consciência silábica, pedir para que a criança escreva a palavra e separe os pedacinhos na mesa mesmo, com o alfabeto móvel. Ela representa a palavra separada. Vamos bater palma para cada pedacinho que a professora falar. Patinho. Então, com o alfabeto móvel, com uma palavra que a gente tirou do texto, que estava no livro didático, a gente já trabalhou uma atividade de consciência fonêmica e uma atividade de consciência silábica, que são 2 níveis da consciência fonológica. E muitas vezes as pessoas não trabalham com o livro didático, justamente porque afirmam que ele não prioriza a consciência fonológica. É uma fala, assim, geral, de que o livro didático não prioriza a consciência fonológica. Claro que o livro ele não vai trazer, muitas vezes, atividades específicas de consciência fonológica. Os 3 níveis da consciência fonológica. Mas o professor, utilizando atividades do livro, vai desenvolver essas habilidades. Já falei do caça-palavras, né? Trabalhar rima, que é dos níveis da consciência fonológica. Ditado, troca-letras, ampliação de frases. Você pode passar para a criança o início da frase. Eu estou indo para o próximo texto, gente. Aqui, ó, você pode colocar para a criança, meu galinho. É uma frase. Ontem, uma professora que estava na aula de ontem, ela perguntou, né, se é normal a criança de 1º ano não saber escrever frases, não saber construir frases. É normal e a gente precisa trabalhar isso com a criança. Então, quando você tira do texto aí o título, né, meu galinho, escreve no quadro e pede para as crianças oralmente ir ampliando essa frase. Meu galinho é branco. Aí o outro coleguinha fala, meu galinho é branco e amarelo. O próximo colega, meu galinho é branco e amarelo e tem a crista vermelhinha. Aí pode pedir para uma próxima criança, eles vão repetindo e ampliando a frase. O meu galinho é branco e amarelo, tem uma crista vermelhinha e canta todos os dias. Essa atividade de ampliação de frases vai fazer com que a criança compreenda, né, a construção da frase, aprenda a elaborar frases e é uma preparação para a produção de texto. Porque a gente sabe a dificuldade que é fazer produção de texto com as crianças. Muitas vezes eles não têm repertório. E essa atividade de ampliação de frase, a partir do texto que você está trabalhando, vai trazer repertório para a criança quando ela for fazer uma produção de texto. Além de trabalhar a questão da própria frase, da criança perceber a construção da frase. Você pode registrar essa frase no quadro e, junto com as crianças, identificar quantas palavras tem na frase. Você pode colocar a primeira frase, né? Meu galinho é branco, meu galinho é branco e amarelo. Vai colocando as frases na ordem e vai pedindo para que a criança identifique quantas palavras tem em cada frase. Que nesse caso, você vai estar trabalhando também uma das habilidades da consciência fonológica, que é a consciência de palavras, que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver na criança. E você vai estar trabalhando essa habilidade a partir do livro didático. E além de trabalhar essa música, gente, esse poema,
Além de trabalhar essa parte de linguagem, o que mais a gente pode trabalhar aqui de forma contextualizada? A gente pode trabalhar geografia, porque aqui na música ele fala que ele rodou, né? Ele andou, foi ao Amazonas, ao Mato Grosso, ao Pará, e encontrou o galinho aonde? Lá no sertão do Ceará. Então, a partir dessa música, a partir desse texto, de forma contextualizada e significativa, você pode trabalhar também geografia. Leva o mapa do Brasil para que as crianças possam identificar no mapa os locais que são citados na música. E além de geografia, você pode trabalhar matemática, trabalhar sistema de medidas. A criança vai trabalhar a distância de um local para o outro, né? Onde que o galinho estava e onde que ele foi encontrado? Qual a distância que ele percorreu durante esse tempo que ele ficou sumido? Então, veja só, com um único texto do livro didático, a gente conseguiu trabalhar todos os níveis da consciência fonológica com um único texto retirado do livro, geografia, arte, né? Porque no início eu sugeri que a criança desenhasse o galinho para trabalhar a memória auditiva, apenas ouvindo as características do galo, né? Para ele tentar desenhar. Então, a gente vai trabalhar memória auditiva, vai trabalhar os 3 níveis da consciência fonológica, geografia, né? Levar o mapa do Brasil, o globo, trabalhar as localidades em que o galinho percorreu, matemática, né? Quando a gente vai refletir sobre a distância, né? Sobre o sistema de medida, né? Quantos quilômetros o galinho percorreu durante esse período que ele esteve sumido, indo de um local para o outro. Podemos trabalhar também a questão do regionalismo, da cultura regional de cada local que o galinho percorreu. Olha quantas atividades, quantas possibilidades com um único texto retirado do livro. E todas essas sugestões, se vocês forem seguir, vocês têm planejamento para uma semana de aula, apenas com esse poema, com esse texto retirado do livro didático. Vocês têm uma semana de planejamento, vocês vão trabalhar português, matemática, geografia, artes e ciências, porque o texto ele fala do galinho, o galinho é um animal. A partir desse texto, você pode trabalhar as características dos animais. Por exemplo, o galo é uma ave, tem o corpo coberto de penas, né, o habitat, onde geralmente vivem, né, o galo, a galinha, na fazenda. E que outros animais vivem na fazenda? Já entra também a aula de ciências. Olha como é possível trabalhar com o livro didático de forma contextualizada, significativa para a criança, envolvendo, né, englobando de forma interdisciplinar também, né, englobando outras disciplinas, né, além da linguagem, matemática, ciências, geografia, artes. E além disso, essa música é uma cantiga popular. E a gente sabe que as cantigas populares, elas fazem parte da nossa cultura, envolvendo momentos de brincadeiras, momentos de recreação. E o livro ele traz aqui na página anterior a sugestão de brincadeiras a partir de cantigas populares. Ele traz aqui uma obra de arte representando algumas brincadeiras que são feitas na rua, que são feitas de forma coletiva. Ó, tem criança soltando pipa, tem criança jogando bola, brincando de roda, pulando corda. Essas aqui estão pulando corda. Olha só a riqueza que nós temos dentro de um livro, né? Só de um texto, de um único poema, a gente pode trabalhar também com as famílias, né? Envolver as famílias. Que tipos de brincadeiras os pais dos nossos alunos brincavam? Como que eles brincavam? Será que eles brincavam como a gente brinca hoje, né? Refletir, fazer as crianças pensarem. Será que os pais de vocês brincavam, os avós, das mesmas brincadeiras que você brinca hoje? E pedir para eles fazer essa pesquisa em casa, né? Consultar os pais, perguntarem. Pode elaborar um projeto para que as famílias construam com as crianças, né? Brinquedos da época deles. É uma atividade muito legal, né? Eu já fiz uma vez com a minha turma. Apareceu pé de lata, bibolquê, diversos brinquedos, e as crianças adoraram brincar com esses brinquedos que eram da época da infância, né? Dos pais, dos avós deles. Então, a partir de um único texto, veja quantas possibilidades a gente tem. E muitas vezes a gente perde tempo procurando atividade, procurando
material diferente para trabalhar e a gente já tem. É isso mesmo, Kátia, de forma interdisciplinar, né? Você envolve muita coisa. E além de todas as habilidades que eu já elenquei, tem também a questão da coordenação motora. Quando você vai para o pátio com as crianças, né? É uma cantiga popular. Você vai para o pátio, pular corda, brincar de roda. Você vai estar trabalhando coordenação motora, socialização, regras, né? Para a criança entender que toda brincadeira tem uma regra, tem que esperar a vez, principalmente o pular corda, né? Você tem que esperar a sua vez. Dá para trabalhar matemática, além de trabalhar sistema de medidas, dá para trabalhar ordem. As crianças ficam em fila, geralmente, esperando a vez dele para pular a corda. Essa fila pode ser feita do menor para o maior, para trabalhar a ordem crescente e decrescente. Então, quanta coisa a gente pode fazer só utilizando um único texto do livro didático. Eu vou voltar para a imagem para trazer uma outra sugestão. Essa imagem é uma obra de arte e nós temos um artista que ele representa muito nas obras deles crianças brincando, que é o Ivan Cruz. Então, a partir da análise dessa obra, da observação dessa obra, o professor pode levar também a obra do Ivan Cruz, apresentar para a criança, além de trabalhar o poema, aproveita para trabalhar a biografia do autor e fazer uma releitura das obras do Ivan Cruz. O Ivan Cruz, geralmente, ele desenha nas obras dele crianças brincando na rua, brincando de pique-pega, brincando de bola de gude, de pular corda. Então, dá para fazer também um trabalho de releitura a partir desta imagem, da análise desta obra aqui, das obras do Ivan Cruz, que são excelentes para trabalhar com as crianças. Eles gostam muito e são obras muito fáceis de fazer releitura. Ele usa muitos traços retos, né, formas geométricas, que fica mais fácil para a criança fazer a releitura. E além disso, gente, eu não falei do gênero, né? Que a gente pode trabalhar o gênero textual, que nesse caso aqui é o poema. Trabalhar as características do poema. A partir desse texto, a partir dessa cantiga popular, a gente pode trabalhar gêneros textuais, trabalhar o poema, quais são as características de um poema, né, de um texto poético. Como que eu vou diferenciar um texto poético de um texto narrativo? Né? Que características que marcam o texto poético, que faz com que eu saiba, né, que aquele texto é um poema. Que é a rima, a divisão em estrofes, em versos. A gente pode pedir para a criança pintar. Olha só que legal. Pedir para a criança pintar os espaços entre as estrofes. Contar quantas estrofes tem essa música, tem esse poema. Mais uma vez, trabalhando matemática. Podemos pegar aqui uma frase, uma única frase, pedir para a criança pintar os espaços entre as palavras, reforçando a consciência de palavras, que é uma questão muito delicada no primeiro ano. Os professores perguntam muito como trabalhar, porque a criança geralmente ela escreve emendado. Quando ela está começando a construir frases, ela escreve as palavras emendadas, ela não tem noção desse espaço. Então, quando você pega um poema, né, que tem frases curtas, é muito bom você apresentar para a criança e pedir para que ela pinte os espaços entre as palavras, para ela começar a ter noção, ter consciência de palavras e compreender que numa frase as palavras não ficam emendadas. Numa palavra, as letras ficam juntas. Quando a gente escreve, principalmente com letra cursiva, elas ficam emendadas. Mas na frase, as palavras, elas têm um espaço entre uma e outra. E dá para trabalhar essa consciência de palavras a partir de um texto do livro didático. A gente não precisa elaborar atividades, gente, mirabolantes. É por isso que eu trouxe essa aula, né, essa live sobre o livro didático. Porque eu ouço muito reclamação de cansaço, falta de tempo, né? O professor está muito sobrecarregado. E a gente acaba gastando tempo elaborando atividades e deixando o que a gente já tem guardado dentro do armário. Então vamos explorar. Porque o que acontece com o livro didático? Por que ele se tornou um vilão? Porque simplesmente a gente abre o livro, manda o aluno abrir naquela página, lê o texto com ele, faz aquela parte de compreensão, né, que o próprio livro ele já traz. Eu nem passei para essa parte, né? O livro ele traz aqui uma parte de compreensão. A gente faz isso e pronto. Fazendo dessa forma, realmente o livro ele não vai contemplar a consciência fonológica. Ele não vai ter significado para crianças, essas atividades, elas não vão ser contextualizadas. Mas quando você
ao invés de só ler o texto e apresentar para a criança as atividades que o livro traz, você levar isso aqui para a vida da criança, né? Em que momentos as crianças ouvem músicas. Isso é uma música, é uma cantiga de roda, é uma música infantil, que as crianças menores, principalmente, ouvem muito. Em que situações vocês ouvem música? Né? Tem momentos específicos na vida de vocês que vocês ouvem música, eles vão relatar quando está numa festa, que gosta de ouvir música quando está fazendo alguma atividade, né? Tem gente que quando está organizando a casa gosta de colocar música. As crianças vão relatar, minha mãe, ela só lava a louça ouvindo música. Então isso faz parte, a música, ela faz parte do dia a dia da criança, do nosso dia a dia, ela faz parte do nosso contexto, da nossa vida. Então o livro didático, ele é considerado um vilão, ele não contempla a consciência fonológica, ele não traz atividades significativas, porque a gente se prende apenas ao que o comando da questão está pedindo. A gente apenas lê o texto e responde aquelas questões diretas, responde só seguindo aqueles comandos. E mesmo as questões que o livro traz de compreensão, elas podem ser ampliadas, elas podem ser exploradas. Eu vou apresentar para vocês agora um outro texto retirado desse mesmo livro. A gente apresentou aqui Cantigas de Roda, né, que é um gênero textual, faz parte do gênero poético, né, uma poesia, que dá para trabalhar as características da poesia, consciência fonológica, e eu vou mostrar um outro também, retirado do mesmo livro, que é uma lista. Olha só, uma criança, ela fez uma lista com o nome de alguns animais. Só que essa lista, ela não é uma lista qualquer. Quando eu abro o livro para trabalhar com o meu aluno, eu preciso fazer com que ele reflita sobre características específicas que tem nessa lista. E antes de chegar a esse ponto, vamos conversar um pouco com o aluno sobre o que é uma lista. Você conhece, você já utilizou? A lista também é um gênero textual que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do nosso contexto. Geralmente fazemos lista quando vamos ao mercado, quando fazemos uma festa, né? A gente anota os itens, tudo que precisa ter. Até mesmo quando vamos viajar, a gente costuma fazer uma lista do que vamos levar, do que precisamos na viagem para não esquecer de nada. E a gente pode fazer esse questionamento com a criança. Gente, vocês sabem o que é uma lista? Com certeza a maioria, quase todos, vão falar que sim, que sabe. Vocês já viram uma lista? Em que situação vocês viram essa lista? Ah, professora, a minha mãe, ela faz lista para ir ao mercado. No domingo, quando a gente vai à feira, comprar frutas, verduras, a minha mãe faz uma lista para não esquecer de nada. Às vezes, a gente faz lista também das tarefas do dia. O que eu vou fazer durante o dia? Eu costumo anotar para não esquecer. Então, a lista, ela faz parte também do contexto da criança. Quando eu trabalho com a lista, é uma atividade significativa? É. A gente tem o hábito de achar que a atividade significativa é só atividade de jogos, por exemplo, trabalhar com Minecraft. Ah, é significativo porque as crianças gostam, as crianças jogam. Mas se tem na sala crianças que não jogam, que elas não conhecem esse jogo, também não vai ser significativo para a criança. Agora, se eu trago algo que é familiar, que faz parte do dia a dia dele, da rotina dele, isso sim vai ser significativo para ele. E ao invés da gente simplesmente abrir o texto, ler aquela lista de palavras, virar a página, responder as perguntas referentes àquela lista, a gente leva isso para o dia a dia da criança. Faz ela refletir sobre as situações do dia a dia que ela utiliza uma lista. E agora eu vou mostrar para vocês uma característica interessante dessa lista que eu não sei se vocês observaram, gente. O que tem nessa lista de diferente? Olha só. Todos os animais, o nome de todos os animais começa com a letra J. Ou seja, o fonema J. É uma forma de trabalhar a consciência fonêmica? Com certeza, você vai trabalhar o fonema J. E além de mostrar para a criança que o J representa o fonema J, é importante já mostrar para a criança que não só a letra J, mas também, né, a letra G, em algumas situações, ele também, na escrita, representa o fonema J. Aí escrevam palavras como geladeira, gelo, palavras que o G representa o fonema J.
E as crianças já vão fazer, né, uma ponte com a palavra galinho do texto anterior, que começa com G, mas o G naquela situação representava o fonema G, G. E agora ele vai representar o J. Porque se a gente coloca para a criança só essa lista com a letra J, a criança vai entender que toda palavra que ela ouvir J é com J. Aí você vai ditar a palavra gelo, a criança vai escrever com J. E o que a gente vai fazer? Isso foi uma reflexão que nós fizemos ontem. Vai construir na criança um conceito, vai consolidar na criança e depois vai ter que desconstruir. Olha a confusão que é feita na cabeça da criança. A criança, geladeira, ele vai colocar o J. Ah, não, é com G. Mas como, professora? Se é o J que faz J. É por isso que ontem eu falei muito da importância da gente apresentar o fonema. Você apresenta que o fonema J é representado na escrita pela letra J e pela letra G. E já mostrar situações em que o G representa o J e também o G, como na palavra galinho, que a gente viu, gato, né, gatinho. Vamos voltar para a nossa lista. Então, nessa lista, dá para trabalhar o gênero, né, de forma contextualizada. Dá para trabalhar uma construção coletiva, gente, uma produção coletiva. Vamos produzir na sala, vamos fazer uma lista. Dá para trabalhar a consciência silábica, né? Você vai pedir para as crianças escreverem essas palavras, formarem essas palavras com alfabeto móvel, trabalhando consciência silábica, né? Separando por pedacinhos, né? Para trabalhar a consciência silábica. Consciência fonêmica, quando você fizer a análise de cada fonema com a criança. Dá para trabalhar rima. Você pode escrever no quadro a palavra jacaré e pedir para a criança uma lista de palavras que rimam com jacaré. E além disso, gente, tem outro nível da consciência fonológica que dá para trabalhar aqui. Dá para trabalhar a literação, né? Que palavras que começam com o mesmo fonema, como o já, o mesmo som, né? Como jacaré e jabuti, jararaca, né? Todos começam com o mesmo som, então dá para você trabalhar a literação com a mesma sílaba, né? Consciência silábica, né? Construindo essas palavras com o alfabeto móvel, ou fazendo a leitura com as crianças. Gente, vamos ler a palavra jacaré? Quantas sílabas, quantos pedacinhos, quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra jacaré? Vamos lá, ó. Jacaré. Então, trabalhei consciência silábica. Vamos formar a palavra jacaré com o alfabeto móvel? Vamos pegar as letras móveis e formar a palavra jacaré? Vamos analisar quais os fonemas que tem na palavra jacaré, que é o J, A, o K, A, R e o E. Que letras representam? Por exemplo, o J, qual a letra? É o J. O R é o R. Você está trabalhando consciência fonêmica. Eu falei da consciência silábica. Rima. Escreve a palavra jacaré no quadro, pede uma lista de rimas, né? Trabalhar consciência intrassilábica, que é rima. Além disso, eu ia falar de outra coisa muito importante, que é uma atividade que eu coloquei, né, no grupo ontem. Eu coloquei uma apostila que tem uma atividade de consciência fonêmica, que é excelente para desenvolver a habilidade de leitura na criança, que é palavra dentro de palavra, ou o que a gente costuma chamar de palavra escondida. Olha só a palavra jacaré, gente. Dentro da palavra jacaré, que palavras nós temos? Eu vou aproximar aqui um pouquinho mais, dar aqui um zoom, para a gente analisar essas palavras, gente. Olha aqui a palavra jacaré. Nós temos duas palavras aqui dentro da palavra jacaré. Nós temos a palavra jaca e temos a palavra ré. Temos aqui também, ó, dentro da palavra jiboia, nós temos a palavra boia. Olha só quantas possibilidades de trabalho apenas com uma lista de palavras que tem no nosso livro didático. Utilizando uma pequena lista, ó, uma lista pequena, com poucas palavras, a gente trabalhou os 3 níveis da consciência fonológica. A gente conseguiu trabalhar os 3 níveis da consciência fonológica, que é a consciência silábica, a consciência intrassilábica, né, que a consciência intrassilábica envolve rimas e aliterações, consciência fonológica. E, além disso, a gente pode fazer um outro trabalho com a criança envolvendo matemática e ciências.
A gente pode pedir para a criança fazer uma lista, a gente pode pedir para a turma, na verdade. Vamos pedir para a turma fazer uma lista, vamos fazer uma lista das frutas preferidas da turma? Você anota no quadro, né, o nome de todas as frutas que as crianças. A partir dessa lista, vamos construir um gráfico. Qual foi a fruta mais votada? Qual foi a fruta que mais apareceu? Ah, professora, foi a laranja. Então, qual a fruta que apareceu em maior quantidade na preferência da turma? A laranja. E qual foi a que menos apareceu? A amora. Olha como dá para trabalhar matemática, né? Fazendo um gráfico com as frutas preferidas da turma. Primeiro você trabalha a lista, depois você faz um gráfico, né, envolvendo matemática e quantidade, né? Qual foi a fruta em maior quantidade, qual foi a fruta em menor quantidade. Ordem, né? Ordem números ordinais, que você vai construir um gráfico de barras, né, da fruta que foi menos escolhida até a que teve mais escolhas, que teve mais votos. Então dá para trabalhar matemática. Dá para trabalhar ciências, porque essa lista é uma lista de animais. A gente pode trabalhar as características desses animais, alimentação, habitat, né? Se eles têm o pelo coberto de escamas, onde que eles vivem, né? Animais que voam, a gente tem animais aí que rastejam, temos animais que voam, temos animais terrestres na lista, temos animais aquáticos, como por exemplo o jacaré, né? Que é um animal que vive na água, ele passa uma parte do tempo na terra, mas ele fica mais tempo na água. Então, a gente pode trabalhar de diversas maneiras, de forma interdisciplinar, utilizando o livro didático. Né? Olha só que coisa. A gente pensava que o livro didático ele só servia para ficar dentro do armário, ou que ele não era importante, ele não era significativo. As atividades do livro didático não eram significativas, mas elas podem se tornar significativas. E eu ainda vou trazer outra possibilidade. Eu vou voltar para a lista, que eu não mostrei aqui o início. Por que eu não mostrei o início? Porque eu vou trazer agora uma sugestão de atividade. Essa lista ela foi feita por essa criança. Essa criança se chama João. Olha o fonema inicial do nome dele. J. O nome dele começa com o fonema J, com a letra J. E ele fez uma lista com o nome de animais que também começa com J, igualzinho ao nome dele. Olha que maravilha. Eu tenho na minha sala, vamos supor, né? Eu tenho na minha sala, nós temos aqui na live a Adriana. Olha só, vamos supor que ela é uma aluna lá do primeiro ano. Gente, nós temos uma colega, né? Que o nome dela começa com que letra? A. Escreva o nome da colega no quadro. Adriana. Vamos fazer uma lista de frutas que começa com a mesma letra do nome da nossa colega? Começa com A. Que fruta que começa com A? Abacate, amora, abacaxi, ameixa, acerola. Olha só que quanta riqueza com um único texto retirado do livro didático. A gente trabalhou lista das frutas preferidas da turma. A gente pode fazer uma lista dos brinquedos preferidos, das brincadeiras preferidas. Fazer uma lista como essa do livro, né? Utilizando a letra inicial do nome de um colega. Ah, agora vamos pegar, por exemplo, o Marcelo. Vamos fazer uma lista, né, de nome de lugares que começa com a mesma letra do Marcelo, que é o M, que representa o fonema M. Vamos lá, gente? Quais lugares? Ah, Maceió, Minas. Veja só quanta riqueza num único texto que está lá dentro do livro, que a gente muitas vezes deixa dentro do armário, porque fala, ah, não, esse livro não dá para trabalhar com meus alunos. Os meus alunos não estão alfabetizados, eles não conseguem fazer as atividades que esse livro propõe. Porque muitas vezes, depois do texto, quando a gente vira a página, tem uma atividade de compreensão, de escrita, que o aluno ainda não está preparado para fazer. Mas a gente pode explorar esse texto de outras formas, inclusive as atividades que ele traz de interpretação, não precisa ser resolvida só de forma escrita. Pode ser explorada também de forma oral. Se a criança ainda não sabe escrever as respostas que está pedindo ali, vamos fazer oralmente com a turma, vamos fazer uma reflexão sobre aquelas questões, fazer uma análise, né, uma roda de conversa com a criança sobre aquelas questões que o livro traz referente ao texto. A gente não precisa necessariamente fazer compreensão de texto escrita. A compreensão ela pode ser oral. E, aliás, para o primeiro ano, ela deve ser oral, né? A compreensão para o primeiro ano ela tem que ser oral, principalmente no início, né, que as crianças ainda não sabem escrever. As pessoas estão nesse processo de aquisição da escrita e da leitura. O professor faz a leitura sozinho primeiro, depois faz a leitura junto com as crianças.
mostra as palavras. Se as crianças têm dificuldade, se é um texto um pouco maior, se as crianças têm dificuldade de encontrar, de localizar determinada palavra no texto, escreva a palavra no quadro e refaça a análise com elas da palavra escrita no quadro. Não precisa necessariamente a criança ficar ali desesperada procurando a palavra no texto, no livro, não. Porque muitas vezes tem livros que trazem textos extensos, né, com letras um pouco pequenas, as crianças se perdem um pouco. Mas se a criança está perdida, leva a palavra para o quadro, faz a reflexão com a criança, vendo a palavra no quadro. A gente pode trabalhar também pares de rimas. Aqui nessa lista, você pode pedir para a criança oralmente. Não precisa ser, né, escrito. Oralmente, vamos fazer pares de rima? Vamos colocar aqui na frente. O professor põe essa lista no quadro e ele escreve na frente. Uma palavra que rima com jacaré, uma palavra que rima com jabuti, uma palavra que rima com jararaca, uma palavra que rima com jiboia e uma que rima com João de Barro. Vamos fazer pares de rimas? Também focando na consciência fonológica, né, na consciência intrassilábica. Esse texto, essa lista, antes, né, de apresentar a lista, o livro, ele apresenta aqui um jogo. E por que que o livro apresenta um jogo? Porque a lista, ela faz parte do gênero procedimento, ela faz parte do tipo textual de procedimento. É um procedimento. E o que que tem no jogo? Que é semelhante à lista, que também tem essa característica de texto instrucional, né, procedimento. As regras do jogo, né? Todo jogo ele tem um manual, ele tem normas. Então esse jogo aqui, você vai refletir com a criança sobre as características, né, do manual, né, das normas para jogar, que é um texto do tipo procedimento. E olha só que legal, ele traz aqui uma trilha. Tô com a câmera virada para mim, gente. O jogo é um jogo de trilha, né? Que a criança vai jogando dados. Geralmente esse jogo vem no livro, a professora arruma um dado, joga com a criança. E ele vai percorrendo aqui, tem árvores, aqui tem um pé de jabuticaba, que também começa com o mesmo fonema. Olha só a correlação que a gente pode fazer. Ele trouxe aqui animais, jacaré, jabuti, jiboia, joaninha, né? Na lista, a criança trouxe animais que começa com J. A gente pode fazer também uma lista de frutas, de objetos que começa também com J, com a mesma letra do nome da criança que fez lá no livro, que é o João. Vamos realizar o jogo com a criança. Quando a gente realiza o jogo com a criança, não é uma atividade significativa? A criança não gosta do jogo? E ao mesmo tempo que ele vai jogando, ele vai refletindo sobre a escrita das palavras. Aqui tem a jabuticabeira, o jacaré, o jabuti, né? Ele vai jogando, vai brincando, né? Quem chega aqui primeiro ganha e vai refletindo sobre a escrita das palavras. Então, por meio do jogo, né? Utilizando um jogo simples, né? De tabuleiro, a gente pode trabalhar a consciência fonêmica, consciência de palavras, consciência intrassilábica, né? Que é a consciência de rimas e aliterações. Então, olha só quantas possibilidades, gente, dentro do livro didático. O que vocês acham? O livro precisa ficar dentro do armário? Ele é descontextualizado? As atividades que estão no livro, são atividades que não são significativas para a criança? Será? Vamos abrir o livro, né? Quando chegar na escola amanhã, vamos pegar o nosso livro lá, vamos pegar o livro de vocês, abrir e ver o que pode ser explorado dentro daquele livro. Eu não preciso trabalhar o livro de forma sequencial. Eu vou trabalhar da página 1, 2, 3. Não, eu vou folhear o livro inteiro e vou ver o que eu já posso trabalhar nesse primeiro momento. E vou intercalando, eu vou e volto no livro, não tem problema. Eu vou lá num texto que está lá na página 200. Esses textos aqui que eu trouxe mesmo, um é na página 127, o outro na página 140. Posso começar por um texto da página 127? Posso. Por quê? Porque nesse momento eu estou trabalhando brincadeiras, eu quero trabalhar alguma coisa relacionada a brincadeiras. E na página 127 traz essa música aqui do Galinho, que é uma cantiga popular. E as cantigas populares, elas têm uma forte ligação com atividades recreativas, com brincadeiras. Então, vou lá na página 127, vou trabalhar esse texto, vou explorar, vou trabalhar as brincadeiras de roda, vou trabalhar brincadeiras que a gente brincava na infância, né? Brincadeiras que a gente brincava na rua,
na época da infância dos pais das crianças. Então, eu não preciso trabalhar o livro na ordem sequencial dele, naquela ordem da primeira até a última página. Eu posso ir e voltar. E esse ir e voltar com o livro já desenvolve uma habilidade que é pré-requisito para a alfabetização, que é a habilidade de manipulação de livros e materiais impressos, que a gente acha que é uma coisa trivial, né, insignificante, mas que as crianças chegam à escola, ao primeiro ano, muitas vezes, sem saber. Elas não sabem manusear o livro. Elas pegam o livro de cabeça para baixo, elas começam, às vezes, daqui. Então, a criança muitas vezes não sabe manusear o livro. E quando eu trabalho com esse vai e vem, né, vou lá na página 127, mas aqui na página 15 tem uma atividade interessante, vou trabalhar. Eu vou e volto com a criança, eu estou desenvolvendo na criança essa habilidade de manipulação de livros e materiais impressos, que está entre um dos pré-requisitos para a alfabetização, né, para uma alfabetização eficaz. E é isso, gente, é isso que eu trouxe para vocês, porque se eu for ficar falando aqui do livro didático, gente, dá para trabalhar muita coisa. Muita coisa. No texto aqui do Galinho, eu apresentei a possibilidade de trabalhar geografia. Como? Trabalhando a questão da localidade que o galinho passa, né? A pessoa vai procurando, na verdade, a pessoa vai procurando o galinho, né? Ele fala, rodei do Mato Grosso, o Amazonas e Pará, né? Encontrou o galinho no sertão do Ceará. Então, você vai trabalhar aqui a questão da geografia da localidade. E no texto aqui da lista, eu posso trabalhar geografia? Tem como trabalhar geografia aqui? Tem. Em quais regiões do Brasil é mais comum a gente encontrar essas espécies de animais aqui? Né? Por exemplo, o jacaré, a gente sabe que é um animal muito comum no Pantanal, que fica na região centro-oeste, né, no Mato Grosso. O cerrado, no cerrado a gente encontra muitas cobras, o João de Barro é um animal do cerrado. E olha que coisa interessante, eu fui na escola essa semana, que eu não tô de licença, e no estacionamento lá da minha escola, a Adriana que tá aí vai confirmar, tem uma casa de João de Barro. Quando eu fui na escola, eu cheguei no estacionamento, eu fui há umas 2 semanas, essa semana eu fui novamente. Quando eu fui a primeira vez, o João de Barro estava construindo a casa. Agora a casa está pronta. Gente, vocês imaginam você trabalhar essa lista com a criança. Você mostrar para a criança aqui, no papel, o João de Barro, depois levar ela lá no estacionamento e mostrar para ela, na árvore, o João de Barro. Olha só que coisa rica, que coisa interessante. E trabalhar a questão do hábito do João de Barro. Como que ele constrói essa casa? A gente sabe que o João de Barro, ele tem um sistema de construir a casa para não entrar vento, não entrar muito vento na casa. E se ele errar na construção, ele abandona a casa e constrói outra. E são os dois, o macho e a fêmea, que constrói e que se revezam, né, ali no ninho, né, para chocar o ovinho até o filhote nascer. Olha que coisa interessante, gente. Do nada, cheguei lá na escola e vi, e eu já tinha separado esse texto aqui, já estava pensando em trabalhar esse texto por questão de trabalhar a lista, que é uma coisa muito comum no primeiro ano. É um gênero textual muito comum, principalmente para trabalhar a fluência de leitura com a criança do primeiro ano. A gente faz leitura de lista de palavras, né, conhecida, com repertório de palavras que ele já conhece, que já foi trabalhado o fonema com as crianças. Então, por isso eu tinha pensado na lista. E quando eu fui na escola, eu vi a casa do João de Barro. Olha que coisa maravilhosa que a gente pode trabalhar com a criança a própria realidade, né? O próprio contexto que a criança está vivenciando, porque ela vai ver o João de Barro, ela vai ver a casa, não vai ficar nessa coisa de, eu já vi só nos livros, só na televisão. Ela viu pessoalmente. Então, a gente pode explorar muitas possibilidades dentro do livro didático, gente. Ele não precisa ser aquela coisa, aquela aula chata, porque o que eu ouço muito também, e eu também já falei, gente, o que eu falo aqui é coisa que eu também já fiz, erro que eu também já cometi. Mas trabalhar com livro didático é trabalhar de forma tradicional, sem significado, e as crianças ficam lá sentadas na cadeira e o professor só lendo e mandando o menino responder as perguntas do livro. Não precisa ser dessa forma. As crianças podem se movimentar com uma única atividade do livro didático. Podemos fazer mural, olha, eu não falei do mural, esqueci.
Mas ali o texto do galinho tem uma coisa muito que eu sempre faço com os alunos do primeiro ano, gente, que é trabalhar com a mão, pintar a mão da criança. Eu não sei se alguém já fez essa atividade, que a gente passa tinta na mão da criança, ela põe a mão na folha, e essa parte aqui da mão, aqui fica sendo as penas, né? Fica as patinhas, né, da galinha, as duas perninhas, e ele desenha aqui, né? A crista, o bico, e coloca no mural, fazer um mural com o poema. Trazer aquela música, daquela história da galinha ruiva, né? Já que trabalhou o meu galinho, tá trabalhando sobre a ave. Trazer a história da galinha ruiva, trabalhar em seguida a história da galinha ruiva. Quando trabalhar a história da galinha ruiva, dá para trabalhar muitas situações de matemática ali, que ela planta o milho, né, quantidade, né, os animais que não ajudaram, na verdade, né, que ela plantou com os pintinhos. Então dá para fazer um mural com as crianças, dá para trabalhar dobradura. Por quê? O galinho, onde que o galinho se perdeu? Onde que ele estava quando ele se perdeu? Ele estava aqui no jardim. Quantas dobraduras a gente tem de borboleta, flor, né? A criança faz o galinho com a tinta. E eu uso a dobradura, né? O origami, para decorar em volta. Eu dou uma folha branca para a criança, para ela, né, colocar a mãozinha ali com tinta, né? Fazer o galinho. E em volta eu posso decorar com dobradura, com origami, né? Fazer borboletas, né? Joaninhas, flores para esse jardim. Com a criança, então dá para trabalhar a arte, dá para fazer um mural belíssimo. E aquele texto da lista, né, com os animais, dá para fazer também mural com ele? Com certeza. O jabuti, por exemplo, leva a imagem do jabuti para a criança colar a casca de ovo, né? Leva a casca de ovo, principalmente aquele ovo mais escuro, marronzinho, né? Leva pedacinhos, né? Quebra os pedacinhos e cola ali no jabuti para fazer um mural, que você vai estar trabalhando arte, coordenação motora, né, brincadeiras. Então tem muitas possibilidades para a gente trabalhar com o livro sem ficar naquele ensino tradicional, cansativo, maçante, né, que a criança se dispersa, que ela realmente perde o interesse. Então, a partir do livro, a gente pode, né, trabalhar em N situações. Todas as situações que eu trouxe aqui, se vocês forem trabalhar, gente, dá um mês de aula. Dá um mês de aula só com esses dois textos, tirados do livro didático, sem nem virar a página para a parte de compreensão. Só utilizando essas sugestões que eu trouxe aqui. Dá para fazer planejamento durante um mês, de forma interdisciplinar, significativa para a criança, contextualizada, utilizando as metodologias ativas, né, que a gente tem a proposta hoje, principalmente pós-pandemia, que a gente percebe que nas escolas as crianças estão muito inquietas, estão um pouquinho agitadas. A gente precisa estar utilizando essas metodologias ativas, né, em que a criança ela participa, ela se movimenta. Então, veja só, com o livro didático, dá para fazer atividades que a criança se movimenta, que a criança faça parte do seu processo de aprendizagem, né, que realmente seja um processo de aprendizagem construído e participativo, e não aquela aula expositiva, né, que o professor pega o livro, lê, a criança responde, lê, a criança responde. Não. Dá para enriquecer a aula com o uso do livro didático. E isso é muito bom para diminuir a questão do nosso tempo planejando, pesquisando, elaborando a atividade. Porque a gente já tem uma sobrecarga muito grande na escola, é relatório para fazer, diário para preencher, e muitas vezes a gente tem que encaminhar aluno, tem que fazer relatório específico. Então tem uma série de atividades que já sobrecarrega o professor. E quando ele deixa o recurso que ele tem dentro do armário, ele vai ficar mais sobrecarregado na busca de outros materiais, né? Procurando materiais, elaborando atividades. Então eu sempre digo, gente, que se você tem o livro didático, alfabeto móvel, você consegue dar aulas riquíssimas, dinâmicas, contextualizadas, sem nenhuma dificuldade, gente, porque isso aqui, ó, trabalha muito com a criança, trabalha leitura, escrita, consciência fonológica. Eu vou dar só uma sugestão, a Adriana colocando dessa forma, eles jamais esquecerão, realmente. Eu vou dar só uma sugestão de uma outra atividade muito interessante, que é para trabalhar a consciência fonêmica. Que você pega uma palavra e a partir dessa palavra você forma outras. Por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra vermelha. Pode ser qualquer palavra.
A partir, usando só as letras da palavra vermelha, eu vou dar um zoom aqui para ela ficar bem perto. Quantas palavras eu posso formar utilizando isso aqui? Ó? Eu posso utilizar a palavra mela, posso utilizar a palavra vela, a palavra velha, né? Ela, ele. Olha só quantas possibilidades de formar novas palavras a partir de uma palavra. Né? Isso chama atividade de... não é troca-letras, eu esqueci o nome específico que dá para essa atividade. Realmente é você fazer palavras a partir de uma palavra. E você pode fazer isso com o alfabeto móvel. Pede para eles escreverem a palavra vermelha, você escreve no quadro a palavra vermelha. Eles escrevem a palavra vermelho na mesa com a letra móvel. E a partir disso vocês falam, gente, vamos lá, vai pegando o sonzinho, o E, e o A. Que palavra que formou? Vela. Então, com o alfabeto móvel, você vai construindo novas palavras utilizando apenas as letras da palavra inicial, que no caso aqui é a palavra vermelha. Né? Isso você pode usar a palavra amarelo, a palavra jardim. Todo texto que você trabalhar, você pode tirar uma palavra do texto, com as letras dessa palavra, construir novas palavras com a criança. E é isso, gente. Eu vou me despedir de vocês, né, encerrar a live, agradecer a participação de todos vocês, porque se a gente for conversar, né, sobre as possibilidades de trabalho com livro didático, a gente vai passar a noite aqui, tá? Chegamos o horário, né, já chega por hoje. Mas logo, logo eu terei novas lives falando sobre o livro didático, mostrando outras possibilidades, uma nova visão bem diferente dessa também do livro didático, tá?